Lá pelo começo de todo esse enfrentamento do coronavírus, nós entrevistamos inúmeras vezes o Dr. Tóquio, que é o nosso epidemiologista aqui em Matão, extremamente conhecido e cujo trabalho sempre foi da maior importância e ainda mais agora. E ele sempre, generosamente, como sempre, por sinal, explicou, respondeu aos ouvintes. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Aí começaram a dizer que tinha um medicamento que podia ajudar, novas técnicas foram descobertas também pelos médicos. Hoje fala-se que não mais o pulmão pode ser atingido, mas outros órgãos. Há casos, inúmeros casos relatados de trombose. Enfim, o conhecimento médico veio de lá para cá se aprimorando com a experiência na prática mesmo dessa pandemia. E muito disso aí não foi comentado aqui pelo Dr. Tóquio com a gente, em função de que tudo foi muito recente, né? E a gente o traz aqui exatamente para comentar esses assuntos, essas novidades, essas descobertas médicas, procedimentos que agora vão sendo feitos, essa posição de bruço no regime de UTI, por exemplo, que, enfim, são situações novas, tudo muito novo. E o Dr. Tóquio vai tratar sobre isso, particularmente sobre isso com a gente hoje. Doutor, muito obrigado pela paciência de sempre. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Muito bom tê-lo com a gente. Doutor, de lá para cá, falou-se tanto em novas técnicas e tudo, algumas com algum sentido científico, outras não. Cientificamente, que tenha convencido ao senhor dessas novidades todas no dia a dia dos médicos, o que lhe parece realmente procedente e eficaz, hein? Bom, realmente uma prova definitiva de qualquer tipo de tratamento, desde os primeiros que foram tendo e até agora os mais recentes, inclusive o Remdesivir, que está sendo estudado lá pelo FDA americano, não houve tempo hábil ainda para que a gente chegasse a uma conclusão, na realidade, de nenhuma droga. A gente sabe que as drogas têm seu efeito, mas para se comparar uma com a outra ainda, veja, a pandemia surgiu aí em novembro, nós temos aí 9 meses, 8 meses, quer dizer, isso aí é uma doença nascente ainda, né? Uma doença emergente. Então, a gente não tem ainda provas definitivas de qual tratamento ainda é o melhor, qual que é superior. E tem mais ainda, né? Cada doente é um doente. Um é mais jovem, outro é mais idoso, outro é com problemas, com comorbidades, que a gente fala, né? A cloroquina tinha o seu espaço, mas agora já tem trabalhos mostrando que ela não tem a mesma eficácia, ela tem um certo risco em doentes mais idosos, não dá para ser dada em doente já que está passando aí de uma fase da doença. Inicialmente, o corticoide não tinha vamos dizer assim, todo mundo até tinha medo de dar o corticoide, porque achava que diminuiria a imunidade, mas hoje em dia já se sabe que em casos, vamos dizer assim, do meio do curso da doença para frente, para o fim da doença, ele é extremamente benéfico. Então, na realidade, muita coisa está para se descobrir. Quanto às novas manifestações, com certeza a gente sabia que teria, porque a doença, ela não é uma doença de contaminação respiratória. Ou seja, você vai se contaminar com a mão contaminada, onde você tocou em algum lugar, ou então via respiratória, alguém tossiu em você, ou falou muito próximo, você não estava protegido por máscara, né? Na realidade, o vírus ele vai penetrar pelas vias aéreas, vai ganhar a via aérea superior, e posteriormente ele vai ganhar a via aérea inferior, que são brônquios e pulmões. E aí é o início da coisa, tá certo? É o órgão, vamos chamar assim, o órgão de choque inicial da patologia. Mas outras áreas podem ser ganhadas, por exemplo, o vírus via pulmão, ele pode dar uma, vamos dizer, entre aspas, para o povo mais simples que está entendendo, dar uma volta pelo corpo, pela circulação sanguínea e atingir outros órgãos, né? O que tem sido mais descrito são as tromboses, inclusive tromboses dentro do pulmão, tromboses a nível do sistema nervoso central, levando a quadros clínicos parecidos com derrame, né? Alguns até graves, né? Levando o doente a óbito, não por uma complicação pulmonar, mas por um problema de origem do sistema nervoso.
Está sendo também descrito casos de hepatites provocada pelo vírus, tá certo? E está sendo também descrito lesões cutâneas, né, das mais variadas formas. No começo, quando eu tive a oportunidade de conversar com vocês lá no começo da pandemia, nem se comentava sobre a perda do olfato, a perda do paladar, e cada vez mais isso está sendo colocado em voga como um sintoma inicial da doença. E algumas outras coisas com certeza serão descobertas, serão comentadas, serão ventiladas, porque o vírus, na realidade, ele penetra pela orofaringe, boca, garganta, fica nas vias respiratórias superiores e se resolve nas pessoas que têm imunidade boa. Nas pessoas que têm uma imunidade mais deficiente, ele ganha os pulmões, né? Levando a pneumonias graves e a óbito, até, né? Em cerca, em média, de 4 a 5% dos doentes, mais os idosos. E tromboses, ou no pulmão, ou no restante do corpo. É isso que tem comentado mais. Mas deve existir mais coisas que acontecem. Agora, recentemente, teve um trabalho que diz que pessoas que foram curadas, depois de um certo tempo, eles tinham ecocardiogramas normais, previamente à doença, depois eles foram manifestar alterações no ecocardiograma, mostrando que o músculo cardíaco, ele sofre também com a ação direta, ou seja, o vírus dá um processo inflamatório no músculo cardíaco e o músculo cardíaco perde um pouquinho da sua capacidade funcional. Mas dá para entender fácil, né? Porque quando a gente tem a doença, a gente tem aquela bruta dor no corpo, né? Aquela dor no corpo que dá, na realidade, é uma miosite. Mio é músculo, em grego, né? E o sufixo ite é inflamação. Por exemplo, amígdala, amidalite. Amígdala é amígdala. Amidalite é infecção na amígdala. Inflamação, perdão, na amígdala. Então, miosite é uma inflamação no músculo. E o coração também é um músculo. Sim, sim. Então, também. Nosso principal músculo, né? Miosites que podem deixar sequelas. Outra coisa que tem se comentado bastante, que são pessoas que previamente tinham um problema pulmonar normal, né? Trabalhavam, tinham seus 60 e poucos anos, que nem eu, assim, mas pegou a Covid-19, foi para a UTI, foi entubado, enfim. Passou mal, mas saiu. Saiu e ficou curado. Mas não consegue andar 30 metros, 40 metros, tem falta de ar. Ou seja, ficou com sequelas pulmonares também, né? Sequelas pulmonares seria o seguinte, aonde o vírus atacou o pulmão, formou-se uma inflamação. Essa inflamação gerou uma cicatrização. E essa cicatrização substituiu o tecido pulmonar normal. Quer dizer, então, aquela capacidade que o indivíduo tinha, né? Vamos supor que com 70 anos de idade ele tinha uma capacidade pulmonar 70%, quando ele estava mocinho ele tinha 100%, agora ele caiu para uns 40%, 50%. Então, quando ele faz um esforço maior, ele vai sentir falta de ar. Isso também tem sido descrito. E tem tantas outras coisas descritas que, doutor, que a doença ainda vai ter mais, né? A gente vai aprender no dia a dia. É sempre bom lembrar, Beto Garcia, bom dia. É sempre bom lembrar, doutor, que tudo está sendo descoberto, né? O senhor citou inúmeras descobertas aí que a medicina, a ciência vem alcançando, ataca também outros órgãos e tal. É preciso que as pessoas se conscientizem, né? Porque algumas pessoas estão agindo como se esse vírus tivesse ido embora, né? Não pegasse nele, porque ele é jovem, porque ele tem total saúde. Não é isso que os números, tanto de infectados como de mortos, estão mostrando, né, doutor? É preciso se cuidar. Não, claro. Já é uma doença que no Brasil tem mais de 100 mil mortos. E a marca de 1 milhão de mortos no mundo inteiro já passou faz tempo. Então, realmente, é uma doença letal. Não em todos os casos. Viu, doutor? Não em todos os casos. Bem mas a ela propósito, é potencialmente letal. Bem a propósito, viu, doutor? Aqui, eu acho que agora é um bom momento para fazer um registro aqui também de 2 colegas seus daquela equipe que fez aquela cirurgia dos siameses em Araraquara. Estão lembrados? Ficou, o Brasil inteiro conheceu. Foi um trabalho belíssimo de um corpo clínico, de um grupo de médicos
é realmente bastante grande. Ontem ou anteontem faleceu mais um, agora são 2 daquela equipe que morreram de Covid. E o médico jovem, acho que 38, 40 anos ele tem. Diante da doença, Daércio, não tem sexo, não tem raça, não tem religião, não tem time que torce, não importa ser presidente ou ser um trabalhador humilde, cada um vai evoluir de uma maneira e todos estão sujeitos, todos estão, vamos dizer assim, no mesmo barco e todos com risco igual. Claro que a gente já estuda, que sabe, já sabe que os doentes que têm doença crônica, que tem idade, que tem diabetes, que tem pressão alta, que está fazendo quimioterapia para câncer, enfim, está tomando imunossupressor, está fazendo diálise, enfim. São mais sujeitos. Mas está cheio de casos aí de gente com 32 anos, sim, enfermeiros, que pegaram a doença e foram a óbito. Em número menor do que os casos. Sim. Mas tem, né? Mas já não é verdadeira aquelas primeiras informações de que isso era coisa para, desculpa a expressão, era matava só velho. Falar logo assim. Não. Ela tinha uma propensão e continua tendo uma propensão de matar pessoas mais comprometidas e com mais idade. Mas não significa que ela não tenha a capacidade de produzir óbito em pessoas teoricamente ou aparentemente sadias e jovens, até crianças. Pois é. E, aliás, teve casos curiosos de velhos acima de 100 anos de idade que saíram. Que saíram. Quer dizer, então, vamos dizer que é uma loteria, porque não se compara uma doença com um sorteio de loteria, mas é uma questão de... Que tem que ser lembrada, né, doutor? Oi? Esse é um aspecto que tem que ser lembrado de outras coisas, mas as pessoas aí conseguiram se curar com esses remédios que estão dizendo aí, que eu não vou entrar nem nessa discussão ideológica que eu acho um absurdo, mas enfim. Mas também ninguém fala quantos morreram tomando os mesmos remédios, né? Tem umas notícias não, aí olha, que os números, os números que nós temos, eles começam, não vou chamar de falseado, mas não confiáveis desde a China. É verdade. Desde a China. Verdade. E tudo que vem acontecendo, você não tem, acho que creio eu, que em país nenhum do mundo você tem um número que você possa dizer, isso aqui é 100% confiável. fiel. Não dá. É verdade. Existe subnotificação, existe caso que morreu de outra coisa e puseram Covid. Eu sempre falo aqui, doutor, que os únicos números que eu confio de Matão, por exemplo, é do hospital, porque lá você tem um controle sobre pessoas internadas e que imediatamente são testadas. Então, ali eu confio naqueles números. Sim, mas se você for pegar o hospital, não é só o hospital de Matão, o hospital de Porto Feliz também. De qualquer cidade. É muito, mas o hospital de Matão, o hospital de Porto Feliz, o hospital de outro lugar aí, diante do Brasil, já é uma gota d'água no oceano. Sim. Você imagina a nível mundial, né? Sim, o que eu digo é que quando você sai para o âmbito daquilo que é controlado pelos governantes, então, num país que não testa pouco, então como é que você pode dizer que aquele número está certo? Ele é muito maior, inclusive, né, doutor? Inclusive, como você sabe, em média, que teoricamente, cada pessoa infectada vai infectar pelo menos 5, isso aí já é... É muita coisa, né? Não, já é clássico, já se sabe disso, em média, né? Até mais. Então, eu acredito que nós vamos ter aí, no mínimo dos casos que foram computados, vamos dizer assim, no Brasil, tem no mínimo 5 vezes mais. Muito mais, né? Muito mais. No mínimo, daí para fora, né? Por incrível que pareça, eu vejo às vezes em redes sociais pessoas contestando até esses números, achando que é muito menos. Ou que a consequência é a mesma de qualquer outro ano. Eu já vi publicações dizendo, o ano passado, nesse mesmo período, morreu a mesma quantidade de pessoas. Coisas assim eu vejo. Não sei se tem algum sentido. O que o senhor acha disso, doutor? Você está falando o negócio dos cartórios, né? Dos cartórios, que os cartórios registram o mesmo número, quer dizer, está morrendo a mesma quantidade. Eu vou ser franco, a sensação que eu tenho, não sou médico, doutor, mas eu perdi pessoas conhecidas e tudo numa quantidade ultimamente muito maior do que o normal de sempre. Então eu fico aqui pensando, mas será que realmente o número é o mesmo do ano passado para esse, dos cartórios? Aí faz algum sentido isso?
Olha, o negócio é o seguinte, mais uma vez eu não tenho como te responder isso. Uhum. Porque começa o seguinte, começa na hora de você preencher o atestado de óbito. Tá certo? Vai existir profissionais que ele não tem a causa de óbito evidente. Ele sabe que o doente morreu de uma pneumonia. Uma pneumonia grave. Uma pneumonia comunitária, ou seja, uma pneumonia que foi adquirida no ambiente não hospitalar, deu entrada no hospital com uma pneumonia grave, podendo ser Covid, ou podendo ser uma bactéria, ou podendo ser qualquer outra coisa. E o médico, como não tem essa etiologia da causa, ele vai escrever no atestado pneumonia comunitária grave, vai escrever insuficiência respiratória como consequência da pneumonia, e da insuficiência respiratória ele vai colocar hipóxia, quer dizer, caiu a oxigenação, né? E aí parada cardiorrespiratória, e ele colocou, de qualquer maneira ele vai colocar no atestado da causa básica foi uma pneumonia comunitária grave, não especificando qual agente. Outros profissionais, inclusive já teve um monte de discussão aí, que diz que os nossos governantes estavam exigindo que todo caso respiratório que se colocasse Covid, ou pelo menos no mínimo suspeita de Covid. Houveram atestados de óbitos que veio dessa forma. Pneumonia, não sei o que, com suspeita de Covid. Suspeita de Covid. Escrito isso. E outros casos, não suspeita de Covid. Escrito Covid mesmo. Covid mesmo, Eu acredito que para escrever Covid você tem que ter a prova na mão, né? Você tem que ter o exame, mas, doutor, a pesquisa do vírus, para você dizer que é Covid, né? Mas, doutor, se a gente levar em conta que um diabético, por exemplo, tem uma sobrevida hoje, porque a doença é mais conhecida do que o Covid pela medicina, então ele tem uma sobrevida aí muito boa se ele se cuidar, e outras doenças mais. Mas aí chega o Covid e abrevia tudo. Dá para dizer que o Covid não teve nada com isso também, doutor? Eu não entendi a pergunta. O que eu disse é o seguinte, peguei aqui o exemplo de quem é diabético, por exemplo, não é? Sim. Ele teria, porque o diabetes já é uma doença extremamente conhecida da medicina e permite sobrevida muito boa se a pessoa se cuidar, enfim. Aí vem o Covid e se apropria disso, se aproveita disso e abrevia a vida desta pessoa que poderia viver mais 20, 25, 30 anos, sei lá quantos anos aí pela frente. Dá para dizer também que num caso como esse foi o diabetes ou a diabetes e o Covid não teve nada com isso também? Dá para afirmar isso? Não, aí é um binômio, né? Aí vai ser um binômio, aí cada caso vai ser um caso. Se você tiver uma pessoa que é diabética, mas é um diabético bem suave, eu sou diabético, por exemplo, mas a minha glicemia é 130, 128, 118, e eu tomo os medicamentos, tem dia que está 90, tem dia que ela está controlada. E vai ter diabéticos que não tomam remédio, que comem o que quer e estão sempre com uma glicemia aí em torno de 300, 400, 280. Nessas pessoas que estão com a sua diabetes, como que a gente chama de descompensada quer dizer, a toda, vamos dizer assim, agindo a toda, aí vai ficar difícil você dizer se quem tem a maior culpa no cartório. Se é o Covid... Ou se é o diabetes. Ou se é o diabetes. Agora, num indivíduo que é controladinho, né? Com diabetes, que nem eu. Ainda mais, eu tomei mais cuidado ainda agora que apareceu o Covid. Eu imagino. Né? Eu imagino. Então, aí no meu caso, por exemplo, que estou com a diabetes controlada, né? Tanto é que hoje eu fiz de manhã e deu 97. Muito bom. Tá normal. Muito bom. Se eu vier contrair o Covid e morrer, e durante a internação forem feitos comigo testes, furo o dedo, né? Eu estou internado lá, eles vão furando meu dedo e vão vendo, está 120, está 130, está 140, está 150. Quando estiver ligeiramente alto, eles corrigem com insulina e mantêm a diabetes mais controlada. Então, realmente, aí, evidentemente, que o Covid vai ter um peso muito maior no meu óbito, usando eu de exemplo, né? Do que o diabetes, né? Com certeza, né? Aí vai ser uma balança aí, né? Com dois pratos aí. Enfim, é difícil dizer que todo e qualquer caso derivou a morte efetivamente foi por Covid, mas também é difícil dizer
que uma comorbidade não tenha sido permitida abreviar a vida da pessoa em função do agravamento do vírus, né? Então, parece cada que caso vai ter que ser individualizado e muito bem estudado. Mas olha, Daécio, a gente já não está não dá tempo. nem a grosso modo, né? Não vai dar tempo de ver. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ver. Não vai dar tempo de ver. Caso a caso, não vai ter jeito. Nossa, doutor. Esses procedimentos de UTI, hein, doutor? Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas é preciso dizer que beleza que é a medicina. Quer dizer, nesse período os médicos já vão descobrindo um monte de coisa, e agora eles fazem esses acompanhamentos aí de entubados, de bruços, né? Que pode parecer realmente uma posição desconfortável, lógico que é, mas a pessoa também está ali em coma induzido, tudo mais. De qualquer modo, dizem que está dando um excelente resultado, doutor Torque. Desde o começo da pandemia até agora, o que é feito dentro das unidades de terapia intensiva mudou bastante também. No início, a gente via entrevistas dos Bambambam de São Paulo, por exemplo, eu só sei aqui do Brasil, né? Uhum. Dados assim, eu não sou intensivista, mas eu via o Ciro Libanês, o Einstein, e como é que chama aquele outro hospital, acho que é o 9 de julho em São Paulo. Emílio Ribas. Hein? Também o Emílio Ribas ficou uma referência, né? O Emílio Ribas, tal. Eles quando viam que a radiografia estava muito, a tomografia do pulmão, a tomografia do pulmão estava muito comprometida, e mesmo que o doente tivesse com uma saturação, uma oxigenação ainda mais ou menos, eles não queriam saber, eles entubavam todo mundo. A conduta tinha que entubar todo mundo, porque se demorasse para entubar e fornecer o oxigênio com presteza, sob pressão, que seria o entubado, né? Isso melhoraria a sobrevida do doente. Mas com o decorrer da pandemia, essa conduta foi sendo modificada. E o pessoal começou a estabelecer critérios do momento correto de você entubar o doente. Uhum. Porque a intubação, a gente acha que é uma coisa de nada, né? Intuba ele. Para o médico é fácil. Se é do doente, o doente não reage, ele põe o tubo lá. Uhum. Então, é um procedimento fácil, mas não é um procedimento isento de risco. Por exemplo, existe uma complicação muito comum dentro da UTI chamada pneumonia associada ao ventilador. Ventilador? Ao ventilador. Ventilador é esses aparelhos aí que entrou essa nossa briga desgraçada entre os governadores aí que compraram esses ventiladores. Não confunda com ventilador comum, você está falando com ventilador ventilador mecânico. Mecânico, Isso. Ventilador mecânico, E aí? E aí você pode ter uma pneumonia associada ao ventilador. O ventilador pode contaminar secundariamente o indivíduo. Vamos tentar explicar uma coisa para quem está ouvindo, para entender fácil. Até chegar dentro do pulmão, nós temos barreiras. A primeira barreira é as amígdalas e a garganta. Ali já tem células de defesa. Depois, descendo, nós temos gânglios linfáticos em direção à traqueia aí, tem gânglios paratraqueais que fazem células de defesa. Mais para baixo ainda, nós temos nos brônquios também células de defesa. E os brônquios têm cílios que remam, vamos dizer assim, no sentido do pulmão para fora. Para fora, contrário. Jogando tudo as tranqueiras do pulmão, vamos dizer assim, para fora. É uma Quando mata ciliar, você né? entuba um doente e joga o tubo lá dentro, todas essas defesas você tira para escanteio. Porque o tubo entra dentro da traqueia. Tá entendendo ou não? É um tubo de borracha, não é bem uma borracha, eu não sei nem que material que é aquilo lá. E aí essas defesas são retiradas. E, por exemplo, qualquer bactéria vai ter uma acessibilidade mais fácil para dentro do pulmão. Então, em cima, por exemplo, de um doente que tenha uma Covid-19 ou que tenha qualquer outra doença, às vezes o doente foi entubado, por exemplo, porque ele está com uma embolia pulmonar. Não tem nada a ver, não é uma doença infecciosa. Forma um trombo na perna, esse trombo vai parar no pulmão. Você pode ter uma infecção secundária associada ao ventilador. A sigla é PAV. PAV. Pneumonia PAV, PAV, pneumonia associada ao ventilador.
É muito comum isso dentro da UTI. Então, o indivíduo que vai entubado, ele também corre o risco de ter a pneumonia associada ao ventilador, que complica mais ainda. Então, voltando àquilo que eu estava falando, hoje mudou um pouquinho a conduta de você já entubando todo mundo, né? Quer dizer, aquilo que aconteceu na Itália. A Itália é o maior exemplo, né? Foi a Itália tem muito velhinho, né? Lá no norte da Itália, ainda mais. Choveu de caso lá e todo mundo falava, tem 90 anos, se não entubar logo vai morrer. Então já iam entubando. Só que depois eles começaram a perceber que em muitos casos eles não deviam ter entubado. E agora tivemos esse benefício de mais tardiamente o Brasil ser atingido e se apropriar desse conhecimento que já se tem hoje, né? Então, inclusive se apropriou das autópsias que foram feitas na região da Lombardia, que viram isso que você comentou dos trombos, isso foi visto lá, né? E ainda vai se beneficiar de um monte de descobertas, de outras né? coisas que vão acontecer, que serão reportadas, que serão estudadas, que serão analisadas, e, vamos dizer assim, cada vez mais vai ser apurado o tratamento da doença. Né? Amém, né? Agora, esses dias a Anvisa aprovou aquele capacete, não sei se o senhor viu, que é um capacete dentro do qual se forma toda uma cabine de respiração, né? De auxílio de respiração, que não substitui a UTI, mas pode, evidentemente, resolver ali muitos casos sem que isso chegue a um ambiente de UTI, por exemplo, né? Não vai estar dando muito certo, né? Esse capacete aí. Muito bem. Doutor Torque, muito obrigado. A paciência do senhor é admirável, o jeito que o senhor fala que todo mundo entende, é medicina, mas todo mundo consegue entender facilmente. As entrevistas do senhor são sempre muito elogiadas e hoje não vai ser diferente não, viu? A gente tenta responder aquilo que você pergunta, né? Mas nem todo. Às vezes o médico da entrevista, ele fica muito preocupado com o que o colega médico vai achar. Aí ele começa a complicar na resposta. A entrevista não é minha com os colegas médicos. Exatamente. A entrevista é com você e com quem está ouvindo. É por isso que eu digo que as entrevistas do senhor e de outros médicos aí que têm essa facilidade de comunicação são muito boas, porque a pessoa comum consegue entender o Dr. Torque que está explicando. Aí ele vai com esse jeito simples dele e todo mundo entende. Isso é o que importa e por isso que as suas entrevistas são sempre muito boas. E por isso que... E também a paciência, porque a gente incomoda o Dr. Torque direto. Ele tá ligando, doutor, dá uma entrevista para mim. Ele para o trabalho dele e dá a entrevista. E o senhor é muito gentil. Muito obrigado ao senhor e um bom dia, Dr. Torque. Bom dia, abraço a todos. Aí a toda a população. Outro abraço. Conversamos com o epidemiologista, o Dr. Torque, da nossa cidade aqui de Matão, um profissional já de muitas décadas, extremamente conhecido aqui em nossa comunidade e que sempre foi muito importante, tem sido também igualmente importante nesses momentos de pandemia e também nas entrevistas, porque na realidade ele às vezes para lá um atendimento por meia hora, mas você já imaginou o benefício do que ele está falando, com a audiência que esse programa tem, seja pelo rádio, pelas plataformas digitais aí, pela TV também, que é uma TV aberta para uma região inteira aqui. Então o benefício desse tempo que ele dedica aqui também é muito grande, né? E que bom que ele sabe transmitir com um jeito simples de entender, né? Você viu que ele explicou como é o funcionamento aqui, por onde o vírus passa? Ele foi explicando de um jeitinho que todo mundo, não precisa ser médico, a gente já vai entendendo os caminhos todos, como é que a sonda faz e tal. É isso, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Nós aprendemos bastante com a entrevista e esse é o propósito mesmo, né?